Boa noite, sejam bem-vindos à live semanal do Cinefreak. Essa semana vamos falar sobre super-heróis. Antes de mais nada, eu sou o Vasco Guimarães, estou usando meus tradicionais óculos e assim como minha esposa Andrea Franciulli, estamos usando uma camiseta preta em homenagem ao Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Essa semana iremos falar sobre super-heróis. E nada mais propício do que celebrarmos a vida desse homem que foi um super-herói. Porque o que é um super-herói? Um super-herói é aquele ser que tem atos e gestos acima dos gestos e atos do ser humano comum. E nesse sentido, o Chadwick Boseman foi um super-herói. Ele estava doente desde 2016 e o filme Pantera Negra foi feito com ele estando doente. Ele fez isso muito provavelmente para deixar um legado para todos os seus fãs que se viram representados pelo personagem, para sua família, para os seus filhos e também para deixá-los em uma boa situação financeira, uma vez que os lucros obtidos do filme, ele tem direito à porcentagem e também o salário que ele recebeu ao realizar o filme. Então o Cinefreak, eu, minha esposa, todos envolvidos com a gente, deixamos essa homenagem ao Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Essa semana a gente vai falar sobre super-heróis. Super-heróis. Douglas, bem-vindo. Estamos falando sobre super-heróis, Douglas. Super-heróis são baseados em mitos de deuses da Grécia Antiga, de Roma, da mitologia nórdica, basicamente de toda a mitologia. Cristiana, bem-vinda. Acabamos de receber alguém do Rio aqui, bem-vinda. Aí, Rio. Os super-heróis, eles são criados baseados no mito de deuses, divindades da Grécia, de Roma, do Egito, a mitologia nórdica, enfim, todos esses mitos que constituem a formação da sociedade de diversos países são a base para a construção dos super-heróis. Um autor que pode ser citado nesse contexto, que escreveu muito sobre isso, é o antropólogo Joseph Campbell. Ele escreveu O Poder do Mito, O Poder da Máscara e O Poder do Herói. O Joseph Campbell, para quem não sabe, foi o consultor do George Lucas na criação da mitologia de Star Wars. Não só Star Wars, como diversos... Tadeu, bem-vindo, grande artista Tadeu, seja bem-vindo. Não só de Star Wars, mas de diversas mitologias do cinema foram estruturadas em cima dos livros do Joseph Campbell, que descreveu muito bem o herói. A sociedade, de uma forma geral, precisa de mitos, precisamos de símbolos para nos espelhar. E os super-heróis, eles ocuparam dentro do panteão das divindades, dos mitos, esse papel. Então, nada mais comum do que pessoas pegarem ou serem influenciadas pelo papel dos super-heróis na sociedade, não um papel real, porque, claro, todos sabemos, eles são figuras fictícias, mas pelo que eles representam. Então é muito comum vermos pessoas que usam, por exemplo, a imagem do Batman, a figura do Batman, para ajudar pessoas a superarem adversidades, e outros super-heróis. Isso é muito comum. Outra coisa que a gente vê constantemente são pessoas muito abnegadas, que se vestem como super-heróis e vão até hospitais, por exemplo, o Hospital da Criança com Câncer, e ajudam essas crianças, através do símbolo do herói, a superar essas adversidades e tolerar o processo pelas quais elas estão passando, que é muito difícil. A gente vê isso no mundo inteiro. E o papel do herói, ele é universal. A gente vê personagens como o Super-Homem, que completou 81 anos, o Batman, que completou 80 anos, influenciando gerações de fãs e de pessoas no dia a dia. Eu tenho, particularmente, eu vou confessar para vocês uma história curiosa. Eu era pequeno
e eu assistia, sábado de manhã passava desenhos animados, e eu assistia os Super Amigos. E uma vez o Super-Homem disse que uma pessoa de bem, uma pessoa que quer ser saudável, ter uma boa vida, não deve fumar. De alguma maneira isso marcou minha vida, porque eu nunca fumei. Apesar da minha família inteira fumar, menos eu e o cachorro, eu nunca fumei. E isso ficou marcado. Pode parecer brincadeira, mas quando criança, no processo de formação da personalidade da criança, ser exposto a um exemplo, um modelo, como super-heróis, ajuda esse processo importante da formação do caráter e da personalidade. É esse o papel que os super-heróis exercem na sociedade. E hoje a gente vai fazer não só essa homenagem ao Chadwick Boseman, o Pantera Negra, o super-herói da vida real, mas também aos filmes de super-herói, o super-herói na mídia cinematográfica. Quando que surgiu o filme de super-herói? Tem um filme, uma cinesérie, porque antigamente o filme era um seriado, ele era dividido em episódios. Então teve uma dessas cineséries chamada The Iron Claw, ou A Garra de Ferro, que foi feito em 1914, mas esse não era o primeiro filme. O primeiro filme foi anterior a esse, e assim, uma cinesérie feita, mas editada, um episódio atrás do outro, como um longa-metragem, que chamava The Judex. Isso foi em 1916, mas por ele ter sido feito em 1914, ele é considerado o primeiro filme. The Judex, que significa em latim o juiz, era um personagem que se vingava de alguém que cometeu uma atrocidade para a família dele no passado. O pai dele morreu por causa dos gestos de um empresário. E ele usou um chapéu preto, uma capa preta. Ele tinha a base de operações numa caverna e usava apetrechos tecnológicos para ajudar na sua missão. Se você acha que você já ouviu essa história antes, não é coincidência. The Judex inspirou gerações e gerações de super-heróis que vieram depois dele. Isso foi em 1916. Em 1919 é criado o Zorro. Em 1920 tem o primeiro filme no cinema do Zorro. Ou seja, o personagem completou 100 anos. O filme dele completa 100 anos esse ano. Depois disso, o gênero super-herói ainda não tinha sido completamente definido. Lembre-se que o primeiro super-herói, propriamente dito como super, foi o Super-Homem. Ele foi criado em 1938. Em 1938, nos quadrinhos. Em 1939, nos cinemas, a gente tem Mandrake o Mágico. Depois, em 41, As Aventuras do Capitão Marvel, também no formato cinesérie. Todos esses que eu vou citar até 1949, todos são no formato cinesérie. Ou seja, seriados exibidos no cinema, em que a pessoa ia semana após semana assistindo cada episódio. Em 43, a primeira adaptação em cinesérie do Batman. Em 43 também temos o Fantasma, criado pelo Lee Falk. Quem não conhece o Fantasma, ele é um personagem que é o espírito da vingança. Ele e os ancestrais dele vestem a mesma roupa e passam a impressão que ele é imortal. A primeira vez que o Fantasma foi para o cinema foi em 43. Em 44, o Capitão América. Em 48, o Superman. 10 anos depois da criação, ele é adaptado para o cinema em formato de cinesérie. Em 49, Batman e Robin, a continuação daquela série, cinesérie de 43. Agora a gente tem com o Robin em 49. Agora, o primeiro filme moderno de super-heróis, aí sim um longa-metragem, é Batman e Robin, com Adam West e Burt Ward. Mas daí você deve estar se perguntando, mas espera aí, eles fizeram a série de TV. Sim, mas antes da série de TV teve um longa-metragem. Ele introduzia a série. Eram exatamente os mesmos personagens, a mesma estrutura. Na época, a série de televisão e o filme era produzido pela 20th Century Fox. A Fox tinha os direitos autorais cinematográficos do personagem. Então eles fizeram com o Adam West, o Burt Ward e Companhia Limitada, todos os atores que compunham o hall de vilões do Batman, esse filme.
O filme, obviamente, foi um sucesso e a série veio a seguir. Veja bem, o projeto da série já existia, eles só queriam introduzir para o público a série de televisão num formato cinematográfico, o que foi realizado. Então, Batman e Robin pode ser considerado o primeiro filme longa-metragem de super-heróis da era moderna. Depois disso foi em 66. Não houve mais tantas tentativas de se levar super-heróis para o cinema. E a primeira tentativa que a gente pode dizer posterior a essa, que vale um destaque muito grande, é Superman, o filme. Superman, o filme, a Warner, em parceria com a DC Comics, nessa época eles ainda não tinham os direitos sobre a DC Comics, eles resolveram levar para o cinema o maior super-herói de todos, o Super-Homem. E com isso teve uma exaustiva busca por um ator que pudesse fazer o personagem. Para você ter uma ideia, foi testado o Stallone. Sério? O Stallone Superman? foi testado. Na época chegaram para o Paul Newman para ser o Superman. Seria interessante o Paul Newman de Superman. Chegar o Paul Newman, diversos atores. E resolveram fazer um teste com um ator desconhecido. Essa vai para Angélica. Angélica, né? Angélica, esse é para você. É para você. Ó. Resolveram pegar um ator até então desconhecido, chamado Christopher Reeve, que por sinal tinha um nome muito semelhante ao ator que fez o George Reeves, que fez o Superman na TV. O Christopher Reeve fez o teste, inclusive o teste tem no YouTube, você pode procurar que está disponível ali, e caiu como uma luva. Ele, apesar de ter uma figura imponente, ser um ator atlético, alto, ele era sensível, ele passava uma fragilidade. Isso, essa dicotomia que existia na interpretação dele, acabou encantando a todos, e ele conseguiu encarnar o personagem que deu a todos nós a ilusão que o homem podia voar. Superman foi um marco na história do cinema, não só pelos efeitos especiais revolucionários na época, mas também porque trouxe de volta para o cinema um ator que é considerado por muitos um dos maiores atores da história do cinema, o Marlon Brando. O Marlon Brando recebeu o maior salário até então da história do cinema para fazer, se eu não me engano, foi 9 ou 15 minutos de filme que ele faz, o Jor-El, pai do Superman. Ele concordou e ficou imortalizado até hoje, por melhor que o Crow tenha feito o Homem de Aço, o pai do Superman para sempre vai ser o Marlon Brando. E para muitos também, o Superman é o Christopher Reeve. Eu tenho que admitir o seguinte, o Christopher Reeve é imbatível. Mas ele representa um Superman de uma época que não existe mais. Foi uma injustiça o que aconteceu com o ator. Ele estava fazendo equitação, ele caiu do cavalo e quebrou o pescoço. A luta dele, ele ficou tetraplégico, a luta dele para buscar uma forma de curar isso, não só para ele, mas para todas as pessoas que sofrem disso, que foram vítimas desse problema, de um acidente como esse, foi imenso. Ele teve uma luta homérica para conseguir buscar a cura. E o que pouca gente sabe, e é curioso citar agora, é o seguinte, nos Estados Unidos funciona um pouco diferente do que aqui no Brasil. Os atores, eles têm o sindicato Screen Actors Guild, que é o sindicato dos atores das telas. E se o ator não trabalha, ele não tem seguro-saúde. E o Christopher Reeve estava paraplégico, acho que tetraplégico, ele estava tetraplégico. E a atuação para ele era complicado, apesar dele ter feito episódios da série Smallville, ter feito um filme, uma adaptação do Janela Indiscreta, estando tetraplégico. O processo que segue da atuação era muito difícil para ele, então ele não conseguiu ter uma frequência de trabalho. E chegou um momento que o seguro-saúde dele foi cancelado. E ele não tinha mais como fazer o tratamento. Não se esqueçam que até para respirar ele precisava de máquinas. Equipamento, né? E o que pouca gente sabe é que quem pagou o tratamento para ele foi o... Como é que chama aquele que fez Babá Doubtfire? O Robin Williams. O Robin Williams pagou o tratamento do Christopher Reeve. Por que ele fez isso?
Pouca gente sabe que no começo da carreira dos dois, eles moraram juntos em Nova York quando eles tentavam a carreira de ator. Eles eram companheiros de quarto, dividiam um apartamento, na verdade, companheiros de apartamento, e eram muito amigos. E quando o seguro falhou com o Christopher Reeve, quem pagou o tratamento foi o Robin Williams. Nossa, mas sério isso? Sério. Ou seja, ele sempre foi uma boa pessoa e os dois sempre foram bons amigos. E assim, apesar do Henry Cavill ser um Superman excelente, que representa um Superman atual, de uma geração mais atual, uma geração mais cínica, mas assim, o Christopher Reeve sempre vai ser o Superman da Era de Ouro. Ele sempre vai ter esse papel. É o clássico, né, amor? É um clássico. Fala Superman, você vem a música e do Williams e a feição do Christopher Reeve. Em 1980, a gente tem também outro clássico do cinema que ficou mais famoso pela trilha sonora do que pela a qualidade da produção, que é Flash Gordon, com a maravilhosa trilha do Queen. Imagina, maravilhosa a trilha do filme. Em 82, a gente tem a desastrosa inserção no cinema do Monstro do Pântano. Em 84, um spin-off do filme do Superman, a Supergirl, a prima do Super-Homem. Em 89, a gente tem o Justiceiro, e aí sim um divisor de águas nos filmes dos super-heróis. A gente tem o filme do Tim Burton com Michael Keaton interpretando o Batman. Esse filme, ele foi a primeira hiperprodução, mais investimento do que o próprio Super-Homem na época, de um super-herói. A Warner trouxe, junto com a DC Comics, uma visão do personagem baseado na estética do Tim Burton, revolucionária, uma visão mais dark, uma visão mais pesada, que acabou encantando uma legião de fãs. O Batman acabou inspirando filmes posteriores, não só uma visão mais ligada à estética adulta do cinema, não só feito para crianças, mas também a abordagem mais, eu posso dizer, realista, porque os personagens não eram bidimensionais, eles tinham dramas dentro da concepção. 89, esse de 89. É diferente. Essa é a primeira vez que a gente vê no cinema uma visão mais adulta do personagem. Depois, em 1990, a gente tem Tartarugas Ninja, que é saudoso. Quem foi criança na década de 90 lembra das Tartarugas Ninja. Não. Ela não gosta de tartaruga. Não curto, gente. Em 91 a gente tem Rocketeer, que é maravilhoso. É um filme da Disney que mostra um super-herói da década de 30. Perdão, da década de 30 não, da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E no filme ele enfrenta nazistas. Esse personagem é maravilhoso, ele tem um foguete nas costas e ele voa. É muito legal e lembra muito a estética steampunk. Maravilhoso. Daí, em 92, temos Batman, o Retorno, o segundo filme do Tim Burton com o Michael Keaton no papel do Homem-Morcego. Depois a gente tem dois filmes em 94. O Sombra, que mostra um personagem dos quadrinhos que foi muito famoso na era do rádio. Ele tinha uma série radiofônica. E um outro filme que mudou para sempre a história do cinema de super-heróis, mostrando aí sim uma visão completamente adulta, que é o Corvo. O filme que, infelizmente, culminou com a morte do filho do Bruce Lee, o Brandon Lee. O Corvo, do Alex Projas, que é o diretor, maravilhoso diretor. Ele faz muito bem filme de super-herói e filme desse gênero. Ele traz um personagem que é assassinado e ele acaba incorporando o espírito da vingança e volta para vingar a morte da mulher que ele amava. O Corvo é uma história do Alex W. Barr, um autor de quadrinhos que criou esse personagem. É muito bonito o filme, é poético, é um poema dark, o Corvo, maravilhoso. E ele inspirou visualmente vários filmes, inclusive o Batman, depois disso. Visualmente o filme é maravilhoso. Foi nesse filme que o Brandon Lee morreu. Morreu filmando. Ele morreu filmando. Tem a cena no filme, ele entra no quarto, no apartamento dele, está com uma sacola de compras na mão. Um dos personagens que estava em cena tinha que dar um tiro nele. E quando deu um tiro, a bala de festim tinha uma capa.
na frente, como se fosse uma bala falsa, mas tinha o projétil na frente e se alojou na artéria abdominal dele, ele teve hemorragia e ele morreu. Ele foi baleado em cena, ele só não morreu em cena porque levaram ele para o hospital. Mas é impressionante, é o legado dele, um filme que, na nossa opinião, vai ser eterno. Depois a gente tem, em 95, Batman Forever, que é o primeiro filme com o Val Kilmer como Batman, o único filme do Val Kilmer como Batman. A gente tem um filme muito legal, que é a primeira vez que tem uma mulher como protagonista de um filme de super-herói, chama Tank Girl. É com a Lauren Pett, uma atriz que fez muito sucesso na década de 90. Ela fez o filme Point Break, com o Keanu Reeves e o Patrick Swayze, Caçadores de Emoção. Esse Tank Girl é muito legal, é um futuro apocalíptico. Ela é uma jovem rebelde que não aceita a imposição das grandes corporações na época no sistema de governo do que seriam os países, e ela se revolta. E o começo do filme é tão doido que ela namora um canguru. Um canguru mutante, sério. Esse filme é muito legal, vale a pena você assistir, chama Tank Girl. Daí depois disso teve também em 95 Power Rangers, e em 96 o remake daquele filme antigo que eu falei, O Fantasma. O Fantasma, muito legal, é um filme muito significativo, é um dos personagens que era favorito do meu pai. E talvez esse amor do meu pai pelo fantasma, eu vi ele lendo, que eu gostei também de ler quadrinhos. Então teve esse significado importante para mim, porque era um personagem que meu pai gostava muito. Depois do Fantasma, em 97, teve um filme horrível, uma bomba, com o Shaquille O'Neal interpretando uma das versões do Superman, que é Aço. Quando o Superman morreu nos quadrinhos, surgiram alguns personagens, o Superboy, o Super Cyborg, e teve o Aço. E resolveram fazer um filme desse, sem o Superman, sem a morte do Superman, sem contexto nenhum, com o Shaquille O'Neal fazendo o personagem. Horrível. É horrível. Aço, não vejam. Não vejam. Mas provavelmente você já deve ter visto. Depois disso, em 97, teve um filme que quase pôs o prego no caixão do Batman no cinema, que é Batman e Robin, com o George Clooney como Homem-Morcego. O filme foi tão ruim que acabou durante alguns anos com a franquia do Batman. Daí, em 97, veio um filme muito significativo, porque é o primeiro super-herói negro do cinema. É o Spawn. Muita gente, na época que saiu o Pantera Negra, dizia, finalmente um super-herói negro. Não, a gente teve alguns, e alguns bem significativos. O Spawn é um, e o Blade, que eu vou falar um pouco mais pra frente, é outro. Foram 2 filmes de super-heróis com homens negros que representavam muito bem e que instauraram a representatividade no cinema. São filmes importantes que valem a pena ser revistos. Reveja Spawn. E agora, o McFarlane, o Todd McFarlane, que criou o personagem, é o cara que faz os colecionáveis, o Todd McFarlane. Ele vai reviver o Spawn no cinema. O Jamie Foxx, aquele ator que ganhou o Oscar por... como é que chama o cantor cego? O Ray Charles, que fez o Ray. O Jamie Foxx vai fazer a nova encarnação do Spawn no cinema. Deve ser um grande filme. E vai ser para maiores de 18 anos. Então se prepare para ser um bom filme. 94, o Quarteto Fantástico, que só saiu em VHS. Sim, não, mas em 94, esse que estão falando é um Quarteto Fantástico que foi feito pelo Roger Corman. Ele foi feito para VHS. A gente está falando de mídias para o cinema. Depois disso, em 2000, a gente tem X-Men. X-Men é um também divisor de águas no mundo do cinema dos super-heróis, porque ele trouxe não só uma abordagem mais adulta, mas ele trouxe uma representação de minorias, tratando os mutantes como se eles fossem pessoas que seriam discriminadas pela sociedade. A gente vê assuntos como bullying, como discriminação racial, discriminação sexual, representadas nas telas. Isso foi muito importante no cinema. E o X-Men para sempre vai ser um dos ícones da representatividade de minorias no cinema. E também o filme que introduziu o Hugh Jackman no universo dos super-heróis.
Depois disso, a gente tem um filme curioso. Ele é um filme inédito, exclusivo, que trouxe o super-herói não dos quadrinhos, mas uma realidade inspirada nos quadrinhos. É Corpo Fechado, do M. Night Shyamalan, com o Bruce Willis, que mostra como seria se existissem pessoas com poderes extraordinários no mundo real. E o filme lida com isso de uma forma muito curiosa, inclusive baseado nos livros do Joseph Campbell. Ele trata a realidade espelhada nos mitos dos super-heróis. Que os super-heróis, os mitos, seriam baseados em feitos reais, de pessoas com poderes extraordinários. Essa sacada do M. Night Shyamalan no Corpo Fechado foi maravilhosa. E aí fica definido de vez o poder da influência dos quadrinhos, do gênero super-heróis, na cultura pop. Lembrem-se, havia uma época em que usar camiseta de super-herói não era moda. A pessoa era discriminada por fazer isso. Era considerado ridículo alguém sair na rua com uma camiseta de super-herói. Essa pessoa era discriminada, era chamada de crianção. Hoje é moda, mas tem gente que é raiz, que faz isso desde o começo. Então a gente tem que ver que o amor por um personagem, amor por um mito, ele é inerente a determinadas pessoas há muito mais tempo. Depois, em 2002, a gente tem a primeira vez que o Homem-Aranha foi levado ao cinema, pelo Sam Raimi, interpretado pelo Tobey Maguire, o Homem-Aranha. A primeira vez. E é maravilhoso. O filme é um... Oi, Toniato, seja bem-vindo. Um grande colecionador do Batman, grande conhecedor. Bem-vindo, Toniato. O Homem-Aranha é levado pela primeira vez em 2002 aos cinemas e é uma poesia para os quadrinhos. O Sam Raimi mesmo é muito fã do Homem-Aranha, é fã de quadrinhos, e ele foi muito fiel. Apesar de ter feito determinadas adaptações, ele é muito fã e trouxe um filme que é uma poesia. Em 2003 tem um filme que para muitos é considerado ruim, mas é porque nunca viram a versão estendida. Demolidor, com Ben Affleck como o super-herói cego da Marvel. Esse filme, ele foi tesourado pela Fox na época e tiraram um contexto muito importante. Existe toda uma subtrama no filme de tribunal, de outros personagens que foi tirado. Se você não assistiu, procure assistir a versão do diretor. É outro filme, é muito melhor. A injustiça que fizeram com o Demolidor seria só a primeira vez que isso aconteceria com um filme de super-heróis. E infelizmente não seria a última. Depois a gente tem o filme que fadou, que colocou fim à carreira no cinema do Sean Connery, A Liga Extraordinária. É um filme que une os principais personagens de histórias de ficção científica, histórias ficcionais de livros, de personagens fantásticos, juntos para enfrentar um perigo comum. O Sean Connery era o Alan Quatermain, um aventureiro estilo Indiana Jones. E ele ficou tão desapontado com o resultado do filme que ele se aposentou. Ele nunca mais quis fazer filme nenhum. Sério? Sério, ele nunca mais fez nada. De 2003 para cá, a gente nunca mais viu um filme do Sean Connery. O que é uma pena, porque é um grande ator. Para muitos, inclusive para mim, o melhor James Bond. Melhor James Bond. E a gente nunca mais pôde vê-lo no cinema. Ele está vivo, gente. Ele não morreu. Sean Connery está vivo, mas não faz mais nada. Inclusive, uma curiosidade. Depois que ele fez o pai do Indiana Jones no Indiana Jones e a Última Cruzada, quando teve Indiana Jones e a Caveira de Cristal, o Spielberg chamou o Connery para fazer o pai de novo. Ele não quis, por isso que o personagem está morto no filme. Nossa. Porque o Sean Connery não quis fazer. A Liga Extraordinária traumatizou. Ele ficou, não, sem brincadeira, ele ficou muito decepcionado com o filme. E o filme é bom, é um bom filme para assistir. É um excelente filme de sessão da tarde, um filme descompromissado. Os efeitos são interessantes, a premissa do filme é interessante, mas ele não gostou. Depois a gente tem em 2003 o Hulk, em 2004 a Bomba da Mulher Gato, com a Halle Berry, que não tem nada a ver com a Mulher Gato do Batman. E em 2004 também a gente tem um filme simpático, um filme que traz para o cinema
A Angélica entrou. Angélica, falamos do Christopher Reeve e você perdeu. Depois você assista de novo. Depois você assiste, Angélica. Lindo, lindo. Em 2004, a gente tem um filme de um personagem até então desconhecido do público em comum, mas conhecido do público que curte cinema, curte quadrinhos, que é o Hellboy. O Ron Perlman é um ator que tem a grande capacidade de se expressar sempre maquiado. Para quem não lembra, ele fez uma série em começo de carreira chamada Bela e a Fera. Ele fazia a Fera. Essa série passava na Globo. E ele sempre fazia maquiado. Ele é um bom ator. E o Guillermo del Toro, o diretor, é maravilhoso. E ele levou esse filme com uma fidelidade impressionante. Em 2004 também temos a nova versão do cinema do Justiceiro. E um filme que é uma obra de arte. Esse filme teve uma técnica de cinema criada para ele. Chama Capitão Sky e o Mundo da Manhã. É com o Jude Law e a Angelina Jolie. Esse filme, os atores, não existe cenário, não existe veículos. Tudo é criado por realidade virtual. É CGI o filme, só existe os atores e os pisos onde eles andam, apesar de ser verde. E foi criada uma técnica que lembra muito as cineséries e as animações da década de 30. Que legal. É muito bonito. Esse filme é realmente uma obra de arte. Capitão Sky e o Mundo da Manhã. É tão significativo para o cinema que uma técnica foi criada para ele. Depois disso, em 2005, temos um filme que aí sim mudou o jeito que era feito o cinema de super-heróis. Batman Begins. O Christopher Nolan recebeu a incumbência de reviver no cinema o Batman depois do fracasso de Batman e Robin. E ele resolveu fazer o seguinte, mostrar o ano 1 do Batman, quando ele aprende a ser o Batman. E foi um sucesso essa visão no cinema, com uma visão mais realista e mais pé no chão, colocando o Batman no mundo real. O filme abriu caminho para mais 2 sequências que iriam revolucionar não só o cinema dos super-heróis, mas o mundo do cinema. Principalmente o segundo capítulo dessa trilogia. Em 2007, a gente tem... Em 2004, a gente tem Os Incríveis. É só um. Ô, Fabinho, bem-vindo, Fabinho, tudo bem? Em 2004, só abrindo um parênteses, uma animação, Os Incríveis, também inspirada pelos super-heróis. Eu amo Os Incríveis. Em 2006, houve um filme que é um filme interessante, mas como ele tentou replicar a essência do Christopher Reeve no papel do super-homem, ele fracassou. Superman, o Retorno, com o Brandon Root, um ator desconhecido, mas que lembrava muito fisicamente, desconhecido no momento. Ele lembrava muito o Christopher Reeve. Fizeram um filme que dava sequência às histórias do Superman com o Christopher Reeve. Ele seguia à risca o que tinha sido feito antes. Só que ele mudou canonicamente a estrutura do personagem de uma forma tão grande, ele deu um filho para o personagem com a Lois Lane, que o público odiou. E aí, durante algum tempo, o Superman sumiria do cinema. Depois, em 2000, isso aconteceu em 2006. Em 2008, viria em 2007, o Motoqueiro Fantasma, primeira vez que o Motoqueiro Fantasma vai para o cinema. Em 2008, o Homem de Ferro estreia no cinema, com uma aposta enorme no Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro. Na época, a produtora não queria ele, o diretor do filme teve que lutar para que ele fosse o ator do filme, e o resto é história. A gente teve também o Incrível Hulk, segundo filme do MCU. O Homem de Ferro foi o primeiro que inaugurava o universo cinematográfico da Marvel. O Hulk foi o segundo, inclusive o Homem de Ferro aparece, o Robert Downey Jr. como Tony Stark aparece no final do filme. Primeira vez que isso acontece no cinema, interligando vários filmes. E aí sim, o Cavaleiro das Trevas, em 2008. O filme que é considerado uma obra de arte, para muitos o melhor filme de super-heróis de todos os tempos.
mostrando a incrível a interpretação do Heath Ledger como Coringa. Impressionante. Impressionante. Infelizmente, o último papel completo que ele conseguiu interpretar. Mas ficou imortalizado e ele recebeu um Oscar póstumo por essa interpretação. Desculpe aqueles que preferem o Coringa do Joaquin Phoenix, que é muito bom. Muito bom. Mas o Coringa do Heath Ledger é imbatível. Imbatível. Foi imbatível. Foi imbatível. Em 2009, a gente tem o Watchmen, o filme maravilhoso, Zack Snyder, trazendo uma obra inadaptável para o cinema. Excelente esse filme. Apesar de ter sido alterado o final dos quadrinhos, ficar diferente dos quadrinhos, o filme é uma obra de arte também, um amor aos quadrinhos. E Wolverine, o primeiro filme solo do personagem que o Hugh Jackman trouxe em X-Men, é a primeira vez que tem um dos personagens dos X-Men com um filme solo. Depois disso, a gente tem, em 2011, a bomba Lanterna Verde, que não deu certo, foi uma aposta da Warner em trazer uma sequência de filmes dos heróis da DC, antes, possivelmente, de introduzir a Liga da Justiça, trouxe Lanterna Verde, foi um fracasso. A gente tem um personagem que tinha uma série de TV junto com o Batman na década de 60, tendo um filme solo em 2011, que é o Besouro Verde. 2011 também trouxe Thor e a estreia do Capitão América no cinema moderno. O Capitão América introduzindo o personagem novamente no mundo cinematográfico. Em 2012, a gente tem o Cavaleiro das Trevas ressurge, a finalização da trilogia do Christopher Nolan, não tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas, mas afetado pelo fato do Heath Ledger ter morrido, porque ele deveria ter participado do filme. E não pôde. E tem um filme que entrou para a história como introduzir a primeira equipe de super-heróis no cinema de uma forma coerente e bem estruturada, os Vingadores, a união dos personagens do MCU, da Marvel, no cinema. O primeiro filme dos Vingadores estreou em 2012. Um filme maravilhoso, para mim, pessoalmente, o melhor dos Vingadores. O melhor filme é o primeiro. Em 2015, a gente tem a bomba do Quarteto Fantástico, não aquele que falaram antes. O Quarteto Fantástico, que foi feito depois pela Fox. Esse filme foi horrível. A Fox adulterou... Não, esse é o primeiro. Não, essa é a versão, é o último. O último que foi feito. A Fox adulterou a visão do diretor, que publicou antes do lançamento que ele não tinha mais nada a ver com o filme, que o filme que iria ser exibido não era a visão dele do filme. O próprio diretor sabotou o lançamento do filme. Esse filme realmente não tem nada a ver com os personagens. Se você for assistir por curiosidade esse Quarteto Fantástico de 2015, assista pensando ser um filme de ficção. Não veja imaginando os personagens da Marvel no cinema, porque você vai se decepcionar. E em 2016, a gente tem um filme, o Deadpool, que traz o personagem irônico e sarcástico da Marvel para o cinema, em uma aposta baixa da Fox, mas que teve um resultado estrondoso. Era um filme para público de 18 anos, foi a maior bilheteria para um público de 18 anos na história do cinema. Deadpool. Excelente esse filme. Esse filme é excelente. Depois do Deadpool, a gente teve Batman vs Superman. Esse filme merece um parênteses. A Warner se meteu na produção do filme, se meteu na visão do Zack Snyder, adulterou o filme, porque considerava que o público não iria aceitar aquela visão, e trouxe um resultado diferente. Depois, na versão home video, ela lançou a versão do diretor, a versão estendida do filme. É outro filme. Então a gente vê, aí fica muito claro a influência que tem do estúdio numa produção como essa. Essa influência pode ser extremamente negativa, trazendo uma obra inferior. Em
infelizmente é o caso de Batman vs Superman, cuja versão estendida é um dos melhores filmes de super-heróis já feito. A gente tem também em 2016 outro filme da DC e da Warner que mostra que a interferência do estúdio gera resultados negativos. Esquadrão Suicida. Também tem uma versão do diretor, do David Ayer, que mostra o filme completamente diferente. Mostra o filme com... Ele não é excelente como é o Batman vs Superman. Ele é um filme melhor do que a versão que foi exibida. Mas também tem um contexto muito mais significativo que foi extirpado pelo estúdio. Então, a lição que a gente tira disso e posteriormente do Liga da Justiça é que a Warner, quando se mete, faz besteira. Ai, meu Deus. A gente tem em 2016 também Capitão América Guerra Civil, um filme que seguiu um pouco a trilha ali do Batman vs Superman, colocando dois super-heróis em confronto um com o outro. No Batman vs Superman, como o título diz, o Batman enfrenta o Superman. No Guerra Civil, o Capitão América enfrenta o Homem de Ferro. Várias coincidências no filme não são coincidências. Na época, um dos executivos da Warner saiu da Warner e levou o script para a Marvel, e a Marvel se espelhou no filme Batman vs Superman para criar alguns contextos. Por isso eles esperaram sair o Batman vs Superman primeiro. A gente tem também em 2016 o Doutor Estranho, a inauguração da fase mística da Marvel no cinema. Em 2017 a gente tem alguns filmes significativos. O primeiro é Logan, maravilhoso, uma ode ao personagem Wolverine, o fim da colaboração do Hugh Jackman com o Wolverine. É um filme adulto, é um filme que tem uma visão completamente diferente. Ele é análogo ao Cavaleiro das Trevas. Ele é feito para um público adulto, ele mostra um final até então nunca visto num filme de super-herói, o acontecimento do filme. Eu não vou falar muito porque a André não viu ainda o Logan. Mas excelente. Excelente. E assim, o Hugh Jackman já tinha anunciado, queria deixar o personagem, então o final é super conciso com essa decisão. A gente tem também um filme, que eu sei que a Andrea vai querer comentar um pouco, que é a primeira papel de destaque de uma mulher em filmes de super-herói. É um filme que o personagem principal é uma mulher, a diretora é uma mulher, a produtora é uma mulher e a autora é uma mulher. Mulher Maravilha. Quer comentar um pouco? Com certeza, né? Esse filme é incrível, né? Destaque para isso que o Vasco falou, toda uma equipe feminina, protagonismo, ali se vê a mulher desempenhando todas as funções na produção. Uma superprodução. Uma superprodução, não tinha homens, né? Então isso é muito significativo, é muito representativo. Fora que o filme é uma obra de arte, né? Com relação a isso, existe uma curiosidade. A Marvel, até o momento, achava que um filme de super-heróis protagonizado por uma mulher não ia chamar a atenção de ninguém, não ia fazer sucesso. E a DC e a Warner, aí sim um grande acerto da Warner, resolveram investir nessa ideia e colocaram uma mulher. E é um dos melhores filmes da DC nos cinemas. O filme da Mulher Maravilha é maravilhoso. E a Gal Gadot, que faz a Mulher Maravilha, apesar de ter sido imensamente criticada, ela é maravilhosa, ela é a personagem. Que super atriz, que crítica absurda. Falavam que ela era fraca. Imagina. Que ela não tinha peito. Que isso, que aquilo. Gente, absurdo. Né? É absurdo. Me desculpa, um discurso muito machista, né, meu amor? Mas, infelizmente, o mundo nerd é muito machista, aí, nerds, homofóbico, intolerante. Isso tem que mudar, gente. A gente. Supostamente, o nerd, o geek, ele tem uma mentalidade mais evoluída. Eu acho que isso tem que representar, sim, a pessoa que se acha ou se julga nerd geek, ela tem que ter uma mentalidade mais avançada, sim. Tem que abrir essa mente aí, completamente. Né? Outro filme que estreia em 2017 é Homem-Aranha Volta para Casa, com o Tom Holland como Homem-Aranha. Aí sim, um Homem-Aranha adolescente, pela primeira vez no cinema, refletindo o período dele quando ele ganha os poderes. O Homem-Aranha era adolescente. Muito legal essa versão. Apesar de muita gente preferir o ator anterior, o Andrew Garfield, para fazer o Homem-Aranha, sem dúvida nenhuma, o Tom Holland traz
uma credibilidade para o papel, não só porque ele faz as próprias cenas de ação. E temos um filme aí que precisa ser destacado, Liga da Justiça. Esse filme culmina com a influência negativa do estúdio numa produção. Não só de super-heróis. A Warner destruiu o filme. Ela afastou o diretor do filme, o Zack Snyder, que tinha uma visão estruturada para o universo da DC nos cinemas, que foi iniciado com o Homem de Aço, que deu sequência com o Batman vs Superman, iria continuar com Liga da Justiça 1 e 2. A filha dele faleceu, ele teve que se afastar ou foi afastado, isso ainda não tá definido. A Angélica quer a nossa caneca, amor. É? Depois eu te conto. Não vamos fazer a propaganda, mas, gente, a gente acha facinho, né? Depois eu falo. Depois a gente conta. Então, fácil. A Liga da Justiça culmina com a influência negativa da Warner no filme. O diretor ou se afasta ou é afastado. Até hoje não foi esclarecido muito, mas parece que realmente, se ele não foi afastado, ele iria ser. Colocam o Joss Whedon, que dirigiu os 2 primeiros filmes dos Vingadores. Ele tem uma participação desastrosa na concepção do filme. O filme é descaracterizado completamente. A única coisa boa do Liga da Justiça, gente, é a cena inicial em que o Batman enfrenta o Parademônio. É só isso. Tem aquela inserção do Superman com bigode que tiraram digital. Aquilo é horrível. Gente, que mal feito hoje. Com o deepfake, aquele programinha, aquele aplicativo bigodinho, que você insere o rosto nos vídeos. Qualquer um faz em casa melhor do que aquilo. Dá pra ver mesmo. Muito ruim. Dá pra ver. Olha que eu não Ainda bem que a Warner aprendeu mas eu vi. E se redimiu antes tarde do que nunca e deu bandeira verde para a versão do Zack Snyder do Liga da Justiça, que vai estrear na HBO Max. E existe a possibilidade, de no Brasil o filme estrear nos cinemas. Sim. Nos cinemas. Na HBO Max, ela vai passar em 4 episódios, vai ser 4 episódios de 1 hora, ou seja, tem 4 horas, vão ser 4 episódios, mas existe a chance de acontecer sessões do filme nos cinemas. Vamos torcer para que isso aconteça. Depois de Liga da Justiça, a gente teve em 2018 o Pantera Negra, um filme importantíssimo para a cultura pop, pela representatividade, não o primeiro, mas um filme importantíssimo para a representatividade, e que foi realizado com seu ator principal, o Chadwick Boseman, doente. Ele já estava com câncer, era um câncer coloretal, um câncer gravíssimo. Gravíssimo, fatal, né? Era fatal, ele ainda tinha esperanças, até um dia antes dele morrer, ele tinha esperança de se curar, mas ele fez o filme doente, então para ele ter ganho massa muscular, ter ficado em forma para fazer o filme, foi um ato extraordinário dele. Ele fez esse filme porque ele sabia, primeiro, que ele podia morrer, e segundo, que ele ia deixar uma imagem para a posteridade, fazendo um filme importantíssimo para a representatividade. Então, ele merece o nosso respeito, nossa admiração e nossa lembrança. Se não por tudo que ele fez, por isso. Com certeza. Engraçado, né, amor? Ninguém sabia, né? Foi muito bem. Não. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Começou a se desconfiar quando ele teve no Oscar, em 2019, que ele estava muito abatido. Aí começou os rumores. Mas, olha, esse é um herói mesmo. Esse na vida real. Em 2018, a gente tem Venom, a gente tem Vingadores Guerra Infinita, a gente tem Vingadores Ultimato. Nossa, bastante coisa. E a gente tem Aquaman. Né? Aquaman que trouxe o personagem para o cinema, mudando também a visão, a forma como os filmes da DC eram feitos no cinema. É um filme, eu vou dar um exemplo horrível para quem é fã, mas mais Marvel do que DC, porque ele tem cor. Eu amo. Veja bem, Perfeito. Eu gosto de filme dark, amei, pesado, amei. como Batman vs Superman. Mas é muito bom ver um filme como Aquaman. O movimento
Eles criaram também tecnologia, ele não foi feito até então, porque o James Wan, o diretor, que dirigiu os filmes do Invocação do Mal, ele tem um costume de fazer filmes de terror, o James Wan queria uma tecnologia que fosse crível, que desse a credibilidade que o ator estivesse embaixo d'água. E o filme mostra isso, sim. E o filme mostra isso. Isso é demais. Eu amei. Em 2019, a gente tem Shazam. Fofo. Que é o filme que mostra o ponto de vista infantil. Que filme! Que lembra muito o Big, Quero Ser Grande, com o Tom Hanks. Eu acho um filme maravilhoso. Vai ter uma sequência com o mesmo ator. E provavelmente com a participação do The Rock. Que demais. Sim. Shazam é tudo. E isso encerrou em 2019. Em 2020 a gente não teve filmes de super-heróis. Era para ter já estreado vários, mas não teve por causa da pandemia. Ainda em novembro deve estrear Mulher Maravilha. Espera-se que estreie, né? Já foi mudado mais de 5 vezes. E o filme da Viúva Negra, que também iria estrear esse ano, foi direto para o streaming da Disney Plus. Ele vai estrear no streaming, não deve estrear no cinema. Apesar que no Brasil ele vai estrear no cinema. No Brasil vai. Inclusive tem um vídeo hilário na internet de um dono de cinema que recebeu a notícia de que Viúva Negra no estreia, ele destruiu o display do filme. Ele colocou um display imenso. Ele aparece arrebentando de revolta aquilo. Douglas, quem deve ser o vilão do Shazam? Quem deve ser o vilão do Shazam deve ser os vilões que foram apresentados no final do primeiro filme. O Dr. Sivana e aquela minhoquinha. Que se você, eu não sei se você chegou a ler os quadrinhos do Shazam, ela era um grande vilão. Ela tinha um QI de gênio preso dentro do corpo de uma minhoca. E também, em parte, o vilão deve ser o Adão Negro. Adão Negro? Que é o The Rock no cinema, que ele vai ter um filme já confirmado, se eu não me engano, em 2020, ou 21 ou 22, acho que 2022. Mas já fez o filme? Não, ele vai fazer, tá fazendo. Tá fazendo? Ele parou porque o The Rock tava com coronavírus, ele e a família inteira dele. Já se curou, já tá bem, mas ele teve coronavírus. Falar em coronavírus, quem mais tá com coronavírus? E, gente, o Robert Pattinson, o Batman, foi confirmado hoje, ele tá com coronavírus, é oficial, começou ontem, retomou anteontem as gravações do The Batman, parou de novo, porque o ator principal está com Covid-19, deu positivo, e vai ter que se afastar por pelo menos um mês para se recuperar. Então, suspensa as gravações do The Batman e o Robert Pattinson com coronavírus. A gente espera que ele se recupere e não fique com sequelas. Então, em 2019, encerra com Shazam. 2020, a gente teve os filmes adiados. A Viúva Negra deve ir pro serviço de streaming da Disney, que é dona da Marvel. E uma notícia ruim com o falecimento do Chadwick Boseman é o seguinte: em 2022 teria a sequência do Pantera Negra. E, sinceramente, não tem sentido um filme com um herói cujo personagem principal, o ator que dá vida ao personagem principal, morreu. Substituir o ator nesse momento seria muito cruel. Assim como quem faria, então, né? Quem? Numa sequência, assim como aconteceu com a morte do Heath Ledger, o Coringa não foi utilizado no Cavaleiro das Trevas ressurge, aliás, no Cavaleiro das Trevas ressurge, não teria sentido fazer um filme do Pantera Negra sem o Chadwick Boseman. Então, possivelmente, eu acho que o que a Marvel deveria fazer é atrasar o filme, alguns anos pelo menos. Ou fazer o que tem uma petição na internet, colocar a personagem que fazia a irmã dele como Pantera Negra. Seria uma homenagem e seria uma forma de empoderamento feminino. Boa ideia isso aí. É possível, não sei se é praticável. Né? O melhor seria adiar mesmo esse filme por um tempo. Pelo menos pela lembrança do Chadwick Boseman, que vai ser sempre o primeiro ator que deu vida ao personagem no cinema. E agora a gente vai dar as dicas da semana. As dicas da semana do que estreia na Netflix e no Prime Video. A primeira dica que a gente vai dar é de séries.
No dia 4/9, amanhã, estreia Away, uma aventura de ficção científica com astronautas, uma série muito legal, com a Hilary Swank, a Menina de Ouro, nova Karate Kid, que ela fez a versão nova. Ela faz uma das astronautas nessa série muito legal, vale a pena você ver. Outra dica que tem é um filme que eu falei já no Dia dos Namorados, e esse filme vai para Angélica. Angélica, presta atenção, é com o Christopher Reeve. Em algum lugar do passado, um filme maravilhoso, um dos filmes mais românticos já feitos. Esse filme é uma poesia, é lindo. Em algum lugar do passado, estreia amanhã na Netflix. Eu não vou dar spoiler, contrariando a Andréia, que fala para não dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. Se você não assistiu Em Algum Lugar do Passado, assista. É um filme romântico lindo, lindo, lindo. Se você já assistiu, assista de novo. Eu vou assistir. Eu e a Andréia vamos assistir. Combinado já. Outro filme que estreia amanhã também é Tropa de Elite, do José Padilha. Bom, eu amo. O Wagner Moura. Arrasa, um filme muito bom brasileiro. Tropa de Elite amanhã. Brasil muito, muito, muito bem representado. No dia 8 estreia The Post, A Guerra Secreta, maravilhoso. Um filme sobre jornalismo, sobre o papel do jornalismo na sociedade, o papel do jornalismo cumprido de forma correta, da forma como ele se presta a realizar. Maravilhoso. The Post, A Guerra Secreta, no dia 8 de setembro. Assista, na terça-feira. Depois disso tem a sequência da Babá, The Babysitter, é a Babá, a Rainha da Morte, um filme de terrir. É uma mistura de comédia com terror. Você assistiu comigo, lembra aquela babá que participava de um culto demoníaco? Lembro, que o menino tenta salvar a vida, que eles querem. Que o menino é virgem, elas querem sacrificar, tem a sequência. É curioso também. Eu vou assistir. Vamos, né? Vamos. Eu vejo o filme ruim. Vale a pena. Mas esse é legal. Esse é legal. Esse é bom. Depois tem um filme sobre a internet na sociedade, o dilema das redes, a influência das redes sociais, a influência do celular na vida da pessoa. Muito legal, no dia 9 de setembro, o dilema das redes. Quem gosta de internet, quem gosta de tecnologia não pode perder. Depois a gente tem, aí sim, a dica da semana da Prime Video. The Boys. A segunda temporada começa amanhã no Prime Video, maravilhosa. A primeira temporada trouxe os super-heróis falhos, humanos, cheios de problemas de caráter, mostrando uma visão mais do que real de pessoas que teriam poderes de deuses. The Boys estreia amanhã a segunda e tão aguardada temporada. Eu vou maratonar. André ainda não viu a primeira temporada, mas eu não vou aguentar esperar passar a primeira para ela. Eu vou assistir, depois eu passo de novo para elas duas. Depois. Eu sigo. The Boys é o destaque da semana do Cinefreak, uma recomendação. Ele não falar perca. The Boys, né? Eu vou ter que... E tem também, agora em filmes, Halloween, que é aquele filme de terror da década de 70, clássico, com a Jamie Lee Curtis. Você viu comigo. Com ela voltando, depois ela participou do primeiro Halloween, e esse filme é uma sequência do primeiro, que mostra os efeitos do que aconteceu, o ataque do serial killer. Não é essa. Tá lá. Não dá tempo. É os efeitos do primeiro filme na personagem, e ela busca vingança nesse segundo filme. É muito legal, porque é uma visão realista. Ela é a protagonista. A personagem da Jamie Lee Curtis é a protagonista. E ela tá maravilhosa. E um detalhe, ela vai ter uma sequência deste filme também, e ela vai dirigir. Ela fechou contrato para atuar e dirigir. Então vai ter mais uma sequência aguardada aí do Halloween. E esse não é aquela série de terror, gore, cheia de sangue que a gente via na televisão. Ele é um filme com uma abordagem séria do que aconteceu depois da onda de crimes do primeiro filme. Isso mesmo. Muito bom, também recomendo. Ele passa no dia 8 de setembro. Dia 8. Halloween. E outro detalhe que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: temos mais 2 dias de Cefandome. Isso. No dia 12 e no dia 13, teremos mais
um final de semana de DC Fandome com novas atrações e novas novidades. Cada vez mais público está buscando esse tipo de evento. Foi um sucesso a primeira parte do DC Fandome. Foi, lembra os trailers que vieram? A gente teve um programa especial sobre isso. Sim. E dia 12 começa a segunda parte do DC Fandome. E dia 12 também tem um detalhe curioso que vai dar o gancho para o nosso próximo programa. Dia 12 de setembro é o Dia Internacional do Batman. 12, não 19? Perdão, dia 19 de setembro, uma semana depois, dia 19, uma semana depois, é o Dia Internacional do Batman. A gente vai fazer um programa especial sobre isso, sobre o Dia Especial do Batman. Top. Então aguarde esse assunto, não perca. E Dia agora... 19 de setembro, gente. Sim, 19 de setembro, no sábado. Não percam. Não perca. E agora chegamos a parte do programa que é exclusiva dessa garotinha ao meu lado. É a hora do DDD, dicas da Deinha. O que você tem pra gente essa semana, Dé? Ai, meu amor, quanta coisa boa. Vamos lá. Bom, vamos começar com um filme top. Anos 80. Mas é top mesmo? É top mesmo. Top Gun. Gente... Quem não dançou aquela trilha sonora? Canta aí. Na, 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 na. Você lembra disso? Take my breath Quem não away. dançou nos bailinhos? Lembra bailinho de garagem do nosso tempo? Não, do seu tempo. Eu sou mais novo que você, eu não lembro disso. É verdade, ele é mais novo. Mano, Top Gun. Gente, eu sempre vi várias vezes Top Gun. Eu fiz questão de rever. Gente, que filme. Né? Amo. E tá na Netflix, né? Netflix, né? E por que voltaram a pôr no Top Gun? Você ia comentar isso. Então, voltaram a pôr porque vai ter o 2. Deve ser esse ano. Tá previsto, não se sabe. Sabemos. Mas agora, o filme já tá gente, feito. Vamos combinar, hein? Tom Cruise, o que aquele homem faz? Ele não envelhece, né? Ele dorme no formol. Não é possível. A gente viu o trailer, né, do 2. Ele tá muito parecido. Gente, pelo amor de Deus. E o Tom Cruise, com seu não envelhecimento, Meu abre Deus. caminho para a segunda dica da Dé, com um trabalho com outro ator que envelhece muito menos do que o Tom Cruise. Qual é a sua próxima dica? Ai, gente, olha, também... Ó, esse filme... Série. Essa série, agora eu vou falar de uma série, né? Mas ela é baseada num filme também, anos 80. Mais de um filme, né? Numa série de filmes. Uma série de filmes aí que, que todo mundo assistiu. Quem não assistiu Karate Kid, gente? Gente, Karate Kid, 1984, né? Mas não era nascido, né? Não. Não era nascido. Também trilha sonora. Você tem problema com melodias, mas tudo bem. Eu não sei cantar, não tem problema. Mas o filme... Gente, Karate Kid. E a série chama Cobra Kai. Aí... Que é o dojo dos vilões do primeiro filme. Sim, então, Cobra Kai, gente, série. Então, o Vasco até falou, vamos ver. Sabe quando eu não fiquei meio assim, não. Quando ele falou era Karate Kid, que eu fiz, opa, vamos lá. Gente, não percam, é imperdível, tá bombando, tá top 10. São 10 episódios a primeira temporada, tem 2 na Netflix, a primeira e a segunda, 20 episódios. 20. Pensa assim, roteiro. Gente, eles conseguiram trazer os atores. Isso é um detalhe ótimo. Gente. Voltou os atores originais. O Ralph Macchio, o William Zabka, que é o Karate Kid, e o menino loiro que briga com ele no primeiro filme, o vilão. Johnny, o vilão. Na verdade, o destaque, não vamos dar spoiler. O destaque é o Johnny. O mocinho é o Johnny. O mocinho é o Johnny. O LaRusso, gente... Ele é até um pouco chatinho às vezes, né? Mas o ator, o Ralph Macchio, o Vasco foi pesquisar, ele tem quase 60 anos. Ele não mudou nada. Nada. Ele não mudou nada. O cara tem 58 anos. Pode? E eles tiveram uma jogada assim, muito legal de trazer treinador, os amigos, lembra da gangue dos Cobra Kai? Gente! Essa série é tão boa pelo seguinte. Gente!
Os vilões, eles são vilões em determinados momentos. Em outro momento da vida deles, eles podem não ser vilões. O filme trata disso. E o herói, o mocinho, em outro momento, pode ser o vilão. Então, nessa série, não comece achando, tem mocinhos e bandidos. Não tem. Não tem. Todos são tudo. São seres humanos falhos, como todos nós, que tem momentos bons e momentos ruins. Cobra Kai com K ou com Com C? K. Tá certo. Tá né? certo. Todos os personagens são bons e maus. Eles têm momentos bons e momentos ruins. E a grande surpresa da série é o Johnny, O Johnny. que era o vilão e que nessa série aquele não loiro é. que toma a pesada. Na cara, que Na toma o cara. chute da garça. Não é. A interpretação dos atores está excelente. É uma excelente homenagem ao que foi feito. E me perguntaram, só comentando isso, se criança podia ver. Criança pode assistir, sim. Pode. Ela não é uma série violenta, ela usa a violência de uma forma diferenciada. E é uma série que mostra que nem todo mundo é tão bom e tão ruim. Então é recomendável sim para criança. E é legal que o Cobra Kai ele cita muitos filmes. Ele dá continuidade Ao que foi mostrado nos ao que filmes. foi mostrado. O que aconteceu depois? Como é que foi? Então ele é um desmembramento do Karate Kid. Isso é fantástico. E sem dúvida a maior lembrança, o cara top é o Sr. Miyagi, né? O Sr. Miyagi, que infelizmente morreu. Ele O Pat já- Morita morreu já era e ele não velhinho, está né, na gente? série. Mas ele é lembrado Sim, o tempo todo. a lembrança dele, o espírito do personagem tá em todos os detalhes da série. É muito legal. Não Você precisa ver, percam, né? gente, não percam, que vale a pena. Expresso do Oriente. Então, A o gente Expresso viu. a gente assistiu, mas ele não É. estreou na Netflix ainda. Ainda não. Douglas. Ele ainda não estreou. Ele deve estrear, mas ele ainda não tá no catálogo da Netflix ainda. Mas assim que for entrar, a gente vai falar dele. Porque é um filme maravilhoso de detetive também. É bom. Expresso do Oriente é... Bom, gente, E vamos finalizar com esse aqui? e tem outra dica da Dedé, que ela não deu na semana passada, essa semana ela vai dar. Tá na Netflix também essa? Ainda não. Ainda não. Ela vai entrar na Netflix, a primeira temporada está. Qual é? O Alienista. Maravilhosa. Gente, só que é forte. É a segunda É temporada. bem forte. Essa aí é pra... Essa não é para criança. Não é para criança. O Alienista, na verdade, era o quê? O que representa? Um alienista é Naquele como se fosse tempo. uma versão mais antiga de um psicólogo, um psiquiatra. É como se fosse um terapeuta Terapeuta. que ele estuda o comportamento, a psique humana. E esse personagem, né, ele ajuda a polícia a resolver crimes. Na primeira temporada ele é acompanhado por um... É isso, o Douglas está falando, a Netflix, a gente publicou isso no Cinefreak, a Netflix liberou alguns filmes gratuitos, inclusive para professores com conteúdo educacional. Muito legal. Alguns episódios de séries também. Então, quem quiser, entra lá, faz o cadastro na Netflix que você consegue ter acesso a alguns conteúdos de graça. Aproveita, pô. O Alienista, ele era acompanhado por um jornalista e uma detetive, que era escrivã da polícia, depois abriu um escritório de detetive. E essa é a primeira temporada, é muito no estilo Sherlock Holmes. A segunda mudou um pouco, né, Dé? Então, mas falando ainda do primeiro, é interessante como era a visão da psicanálise, do terapeuta, a época do Freud. Né? Ele era discriminado. Eles eram discriminados, eles eram tidos como ridicularizados loucos, e marginalizados. ridicularizados. Olha, graças a Deus que tudo mudou, né? Então tem muito essa visão, né? Eles não eram um profissional que não tinha credibilidade, né? Então, vale muito a pena. A segunda temporada, ela muda um pouco o enfoque, né? E o destaque é para a nossa querida, amada, incrível detetive. Uma mulher. Imagine uma mulher naquele tempo lá, 1800 e bolinha, não é? Na virada do século XIX para o século XX. Ela fumava, ela tinha uma profissão extremamente masculina, ela não Ela tinha era opinião. casada, ela tinha opinião, ela tinha uma agência De de detetives só com mulheres, sabe? Então ela era pessoa assim, ela tinha um discurso forte, nenhum homem, ela bate de frente com os homens, E viu? o curioso dessa Impressionante. série é que os produtores,
e o criador tiveram uma sacada genial, que é o seguinte: não existe um personagem principal. Que a série chamou Alienista, que remete ao personagem que é o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Mas não é. O protagonismo vai sendo passado de um personagem para o outro. Nessa temporada foram os personagens femininos. Então é muito curioso. Não estreou na Netflix ainda. Tem a primeira temporada na Netflix. Assista. O Alienista. Não e em perca, breve gente. você vai ter a segunda temporada. Obrigado, Pedro. Pedro, obrigado. Em breve você vai ter a segunda temporada do Alienista na Netflix. Maratone, porque é muito boa. Incrível, vale muito a pena, gente. Com não isso, perca. a gente encerra o DDD, as dicas da Deinha, e encerramos o programa dessa semana. A gente espera que você tenha gostado, espera que a gente tenha entretido um pouco do seu tempo, um pouco da sua noite de quinta-feira, e a gente espera ver você novamente na próxima quinta-feira, em mais uma Bate Live, na Bate Noite. Muito obrigado pela companhia, até mais. Essa live, ela foi um pouquinho assim triste, né, por conta do falecimento do nosso querido Chadwick Boseman. Né, foi por isso que a gente está aqui, né? De preto. De luto. Então vamos terminar com uma saudação. Vamos lá? Wakanda Forever.